Olá, moçada. Aqui é o professor Laito do Instituto Federal aqui de Pedro II. E continuando com as nossas aulas de programação orientada a objeto, hoje nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui em programação relativo a classes e a objetos. E ela é muito importante mesmo. Nós vamos ver hoje na teoria e futuramente nós vamos ver na prática, mas vocês vão lembrar dessa aula de hoje. Eu vou listar para vocês aqui algumas coisas. E eu quero que vocês me digam o que essas coisas são. Aqui é um tênis, um boleto bancário, uma mochila, um bilhete de avião, uma passagem aérea, né? Uma pessoa, um pedido, um Pokémon, uma conta corrente e uma caneta. E agora vem a pergunta de ouro. Essas coisas que estão aí, todas elas são objetos? Ou o que é objeto e o que não é objeto? Fica a pergunta aí. Algumas coisas são fáceis, né, de apontar, porque nós já usamos como exemplos, então não tem o que correr. Certo? A pessoa, o tênis, o Pokémon, a mochila, a caneta. Mas e esses outros aí? E eu não estou falando do papel que a gente está pegando ali para ver. A conta corrente, por exemplo, é um objeto? Existe a classe conta corrente e objetos conta corrente? Será que isso é palpável? Isso tem como ser? Lembre do que são do conceito de objeto e do conceito de classe. A classe, né? A gente lembra que classe é o conjunto, não é isso? De características que podem e que tem afinidade de alguns objetos. E o objeto, o que é o objeto? É aquilo que a gente pode apontar algumas características ou atributos, não é isso? E também ele pode ter comportamento e ações, não é? Vamos ver se isso bate com tudo que está aqui. Pensa bem, pois se você disse que todos aqui são objetos, você acertou. Só que eles são objetos do tipo diferentes. Esses da direita são objetos reais, tipo palpáveis, que a gente vai criar e eles são objetos assim que a gente consegue identificar e palpar. A gente não tem dúvida de se são objetos ou não. E os outros aqui são objetos abstratos. E o exemplo mais interessante é a conta corrente. Conta corrente você movimenta dinheiro, faz tudo, ela tem um número tal, mas você não consegue palpar, pegar numa conta corrente. Não tem como você pegar essa conta, colocar no bolso e sair, né? É impossível fazer isso. Você tira um pedido pela internet, não é isso? Vai lá, enche um carrinho de compras pela internet e tira o pedido. Uai, o carrinho de compras está cheio lá. Mas aquilo é um objeto ou não é um objeto? Não dá para tu pegar e colocar no bolso? E aí? Então vamos ver. Eu já falei que são objetos, né? Mas a gente fica sempre na dúvida. Mas vamos tentar exemplificar melhor. Conta corrente. Vamos dizer que a gente criou a classe conta corrente e nós vamos tentar achar os atributos de uma conta corrente e os métodos, não é isso? Que pode ter uma conta corrente. Vamos lá. Atributo. Uma conta corrente sempre tem o quê? Tem um nome, não é isso? De alguém, o nome do Lighton, o nome do seu pai, o seu nome, se você tem a conta corrente. Tem o seu, tem o nosso CPF vinculado a essa conta corrente. Tem um saldo, não é isso? Já que eu tenho a conta corrente, tem um dinheiro. Pode estar negativo ou positivo, mas tem um saldo ali. Joia. Tem aquele detalhe de se é especial ou se não é especial e outros detalhes mais que a gente poderia colocar aqui como atributos. A data que abriu, a data ou de encerramento e etc. Agora, como métodos, a gente pode fazer a ação de depositar, como pode também sacar dinheiro dessa conta. E o estado dela? Ela pode estar ativa ou inativa. O interessante é que uma conta corrente, quando a pessoa encerra, ela fica inativa. Ela não é apagada, deletada, porque aquilo fica no histórico para a vida toda lá de que teve aqueles movimentos. É bom vocês colocarem atenção relativa a isso também, tá? Que a gente não apaga os dados, a gente só deixa eles guardadinhos, mas quietinho lá, ou seja, inativo. Agora, o interessante de tudo aqui, nome e CPF, a gente fez alguns exemplos esses dias, e me diga uma coisa, nome e CPF é atributo de quem? De pessoa, não é? Pois então, uai,
Professor, quer dizer então, se nome CPF é atributo de pessoa, esse troço parece estar meio repetitivo. Tem um jeito desse ficar melhor, ficar mais simples? Tem. Sabe o que é? É substituir esse nome CPF por um atributo chamado cliente. Como eu já falei para vocês, são as variáveis aqui, né, os atributos. Só que de qual tipo? Do tipo pessoa. Ah, agora está começando a dar uma luz, ou seja, eu tenho um objeto, conta corrente, e como atributos desse objeto conta corrente, existe um cliente do tipo pessoa. É legal, né? Ou uma pessoa do tipo pessoa, tanto faz, certo? Vamos se ligando aí que isso é a chave, é o segredo da programação orientada a objeto. O boleto, tá? Que a gente passa para o boleto. O boleto, basicamente, ele tem um CPF, né? Ele tem uma data de vencimento, ele tem um valor que é dobro, né? Geralmente é números fracionados. Ele tem quem está recebendo esse boleto, o credor, né? E várias coisas. Que banco que está administrando esse boleto. Então, existem vários atributos aqui. E a gente sabe que um boleto ele é emitido para quem? Uai, ele é emitido em nome de uma pessoa ou de uma empresa. Opa, se é de uma pessoa, aqui então poderia estar o quê? Pessoa, né? Cliente do tipo pessoa, como atributo aqui, ou pessoa jurídica, se fosse o caso. Assim como nas contas correntes tem de pessoa física e jurídica, tá? Para vocês verem como, né, o negócio vai ficando comprido. E os métodos aqui para o objeto boleto nosso, né? Ele pode estar, qual que é o estado dele? Ele está pago ou não? Está em atraso? Opa, se está em atraso, né? Que é outra validação que pode ser feita, então tem que cobrar juros. Né? Tá faltando até o métodozinho aqui, está em atraso ou não, né? De acordo com a data do vencimento. E isso vai gerar. A gente já falou sobre os atributos que eles poderiam ter outras classes como atributo da classe boleto. Vamos ver aqui um bloco de pedido. Aí vocês já vão estar pensando aí na minha frente, né? Bloco de pedido, professor, o pedido é emitido no nome de alguém ou para alguma coisa ou para alguma pessoa ou empresa. Então, teoricamente ou tecnicamente, um dos atributos da classe pedido aqui tem que ser quem? Um cliente do tipo pessoa ou física ou jurídica, tanto faz. Mas aquele pedido vai ser emitido para uma pessoa. Não é isso? Justo. Ele tem uma data. E repare aí que eu coloquei como tipo date. Por que tipo date? Porque as datas, na maioria das linguagens de programação, elas são um tipo específico que é criado para aquilo ali. Tá? O tipo date. O valor vai ser um double, né? E ele tem um ou mais pedidos, não é isso? Se ele tem um ou mais pedidos, pense bem. Então, a questão do produto, no mínimo eu vou precisar ser o que aqui? No mínimo um array, uma lista de produtos, não é isso? Ou uma classe, ou uma lista de produtos, né? Uma lista de produto do tipo produto. É bem dinâmico o negócio, né? O troço vai começando a crescer, parece que vai virando uma bola de neve. Mas quando a gente começar na prática, vocês vão pegar, vão ver isso funcionando direitinho, tá? Então, ele pode estar já pago ou não, se já foi entregue ou não para o cliente. Agora a gente cai numa aqui, que é uma passagem aérea. Passagem aérea, vamos dar um destaque um pouquinho especial aqui para ela, tá? Vamos pensar que essa passagem aérea ela foi emitida por conta de uma viagem. E uma viagem que tem um destino. Ela sai de um lugar e tem um destino, não é isso? Justo. E o que mais que existe que está junto nessa passagem aérea? Uai, ela tem que ter uma pessoa, porque aquele bilhete é tirado para ela, justo. E a viagem em si? Tá? É só isso que vai na passagem aérea? Não. Tem o voo. Qual foi o voo que está fazendo aquele bilhete, não é isso? Que está fazendo aquela viagem. Então, gente, vamos ver aqui. Parece que a gente está juntando muita coisa
nessa passagem aérea aí, nessa viagem, não é não? Pense aí, ó. Vamos tentar. E isso que está acontecendo, como eu falei para vocês ali anteriormente, que eu só chamei a atenção de que, por exemplo, existe a conta corrente, tem como atributo um cliente do tipo pessoa, e isso a gente chama de associação. Ou seja, é quando uma classe está dentro da outra classe. Não é questão de herança, polimorfismo, nada disso. É quando uma classe ela usa uma outra classe como atributo dela. Então, isso é uma associação de classes. Tá? E os objetos vão ter um outro tipo de objeto dentro dele. É esquisito, né? Pois é. Agora vamos imaginar aqui aquela passagemzinha aérea. Naquela passagemzinha aérea tem um objeto do tipo avião ou voo. Qual foi o voo ou o tipo do avião que está fazendo aquela passagem, que está naquele bilhete aéreo ali, ó, certo? Que está naquela passagem. Tem também o que? Uma pessoa dentro daquele bilhete de avião. Veja bem. Então são associações e tem um destino. Existe uma classe de cidades, não é isso que podem ser os destinos, então é uma classe das cidades ou de aeroportos. Existe ali dentro daquele bilhete uma classe de pessoa, que é ela que é dona daquele bilhete. E existe também uma classe de avião, porque ali tem o horário do voo, o tipo do avião, quantidade de poltronas que cabe no avião para saber que quantidade de passageiro que pode ir naquele voo. E tudo isso aí se resume a nossa viagem. Entenderam aí? E pode ser tudo isso de um pacote de viagem. Então, um objeto muito maior, certo? É um charter aí, fazer um pacote de viagem, um bilhete. Dentro do bilhete ainda existe no mínimo, tá? No mínimo, aqui, 3 objetos dentro desse bilhete aqui. Então, olha quantos objetos estão se juntando para criar um novo objeto. Então, isso a gente chama de associação. Então, a gente teria que criar uma classe voo ou ainda uma de avião, tanto faz, mas digamos que seja o voo, que tem dia, hora marcada e tem um avião para ali, para aquele voo, e que tem a quantidade de passageiros que cabe. E tem também um objeto do tipo pessoa ali dentro. Tem que criar essa classe para poder trabalhar e tem o destino. Joinha e tudo isso dentro da passagem aérea, que é uma outra classe. Bom, eu acho que ficou bem entendido, não é isso? Então, a nossa turma que fez a viagem já pode ir tranquilo, terminar o passeio deles. Resumindo, o que é que nós vimos hoje aqui? Nós vimos que existem objetos reais e objetos abstratos, como nós vamos aprender a manipular com isso, através das associações. Muitos objetos se associam um com os outros, né? Isso, as classes se associam para poder ter objetos mais dinâmicos. Que isso é que é o... Lembra bem no comecinho que a gente falou para vocês, que é o reaproveitamento de códigos. Né? A gente faz o reaproveitamento de código. Você faz uma classe de pessoa muito bem estruturada, muito bem feita, que você pode usar em vários programas diferentes. Certo? Ou de forma de herança, ou simplesmente a própria pessoa pura. Depois nós vamos ver como é que é isso mais para frente. Moçada, vamos dar uma lida no material que está aí acompanhando. Vamos participar, tirar as dúvidas no WhatsApp ou pelo Classroom e vamos entregar as atividades, fazer as atividades para a gente fixar bem o conteúdo. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Valeu, moçada, um abraço e até a próxima.